Seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula anterior a gente falou sobre o comando if, comando de decisões, comando condicional no Dart. Hoje a gente vai expandir um pouco mais e ver alguns operadores do comando if, operadores de soma, concatenação, or, and, muita coisa agora neste vídeo. Bom, primeiro lembrando, né? O if, que a gente viu, ele verifica as situações, verifica se uma variável é igual a outra, se o valor de uma variável é igual a outra. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um exemplo novo. Eu vou criar uma string chamado clima, ok? Então essa variável posso obter de um site, tá? Eu vou falar que o clima atual é igual a sol. Então hoje está sol, o sol saiu, ótimo pra gente. E eu vou criar uma variável chamada temperatura, que ela hoje vai estar 20 graus, tá um pouquinho frio, né? Então a gente vai ter um int temperatura, 20 graus. Agora, olha que interessante, eu posso falar o seguinte, if, se o clima for sol, olha só, agora eu estou comparando uma string, hein? Então eu estou comparando, se clima tiver sol hoje, eu vou print, vou sair de casa. Caso contrário, se não tiver sol, else, eu vou imprimir, ficarei em casa. Vou ficar em casa. Então você pode fazer um aplicativo que recomenda se a pessoa é um bom dia para sair ou não, até com essa condição. Então olha que interessante, montamos, vou colocar um espacinho aqui, montamos o primeiro programa, tá? Então temos a variável clima, é sol, e temperatura igual. Repara que aqui eu defini de uma forma, aqui eu defini de outra, para reforçar, string e int. Vamos rodar? O clima é sol, vamos ver o que vai acontecer. Vou sair de casa. Ótimo. Agora vamos supor que hoje esteja chovendo. O clima é chuva. Tá focar. Vou só arrumar aqui. Vou ficar em casa. Então olha só. Ele já toma decisões. Se tiver sol, ele sai. Se tiver chuva, ele não sai. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu só vou sair se tiver sol e a temperatura for acima de 30 graus. 30 graus é quente, né? A temperatura for acima de 20 graus, melhor, né? Então, clima igual ao sol e... Então, esse é o operador AND. E. Então, é um duplo E comercial. Double, é um duplo, é o AND. Então, eu quero falar assim, se clima for igual ao sol e temperatura for maior que 20 graus. Eu quero ter que ser maior, eu saio de casa. Senão eu fico em casa. Nesse caso, tá sol? Está. Perfeito. E a temperatura é maior que 20? Não, era igual a 20. Não vai sair de casa. Vamos ver? Vou ficar em casa. Então ele não saiu. E se for 21 graus? Esquentou um pouco mais. Vamos mudar a temperatura para 21 graus. Então o aplicativo, você pode até fazer uma automação com isso. Dependendo da temperatura, ele pode ligar ou não um carro automático. Começou, o tempo mudou, tá chovendo, liga o para-brisa. Tudo isso feito de uma forma programada, né? Se a temperatura ficou 21 graus e tá sol, ele vai sair de casa. Olha só, condição verdadeira. E tiver 21 graus, não sai. Por quê? Porque o clima tem que estar sol. If clima igual a sol e temperatura 20 graus. Vou ficar em casa. Perfeito? Então esse é o E. Vou colocar um comentário aqui. / end. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma outra situação. Então a gente deixa essa com end aqui embaixo. A gente comenta, né? Depois o código fica liberado para você poder ter ele como base para referência. Prontinho. Agora a gente vai ver um outro operador, que é o OR. Isso tudo vem da linguagem C. Quem nunca viu a linguagem C, pode ser um pouco estranho, mas quem já programa na linguagem C, isso é natural, não é tão diferente assim. Esse é o caractere OR. Pipe. Então, OR. Se clima for igual ao sol ou... Então, é uma situação, não depende mais da outra. Se o clima for sol ou a temperatura for maior que 20 graus, ele sai de casa. Então, o clima é chuva, mas tá quente, tá? Então ele vai sair. Vou sair de casa aqui, olha que interessante. Rodando. Vou sair de casa. Por quê? Porque pode estar sol ou a temperatura está positiva, acima de 20 graus, ele vai sair de casa.
Se eu, por exemplo, diminuir a temperatura 12 graus, por exemplo, tá sol? Não. É maior que 20? Também não. Então não faz, ele vai ficar em casa. Vamos ver? Vou ficar em casa. Aqui a gente pode construir mais, né? Você pode falar assim, se clima for sol, agora só fazer uma maior, vou deixar mais simples, end. Se clima for sol e temperatura for maior que 20, ou, agora eu vou colocar assim, ou clima, ou eu vou criar uma outra variável chamada sair. Sair igual a true. Ele sai. Então ele tem que fazer assim, se clima é igual a sol e temperatura igual a 20, ou sair igual a true. Nesse caso, vamos criar essa variável, bool sair igual a true. Então olha só que interessante, eu tenho uma variável clima, tá chovendo, e temperatura maior que 20, não tá nenhuma dessas, ou sair igual a true, perfeito? Repare que aqui, logicamente, é bom agrupar. Você quer essa situação ou essa situação. Assim, pela lógica, fica mais agrupado. Se clima for igual a sol e temperatura 20, o E tá agrupado, tá vendo? Para não quebrar a lógica. Ou sair igual a true. Nesse caso, isso é verdade? Não, tá chuva e tá frio, mas o sair tá true. Então ele vai sair, olha só. Perfeito? Vou sair de casa. Agora, se eu falar que não vai sair, não pode sair, mas só vai sair se for sol e a temperatura estiver quente. Ele não vai sair. Então a gente tem aqui uma coisa mais composta. A gente viu o OR e tá vendo uma coisa composta de OR e AND. Eu vou deixar isso limpo para vocês, tá aqui para ficar melhor para vocês, ó. No comentário, para poder ter o código todo que a gente usou nesse vídeo. Então é isso que eu queria passar nesse vídeo, o OR e o AND, que são os operadores que você vai usar bastante, e depois no próximo vídeo a gente já começa a trabalhar um pouco de condições com switch também, que é bastante interessante a estrutura para a gente conhecer. Até o próximo vídeo. Curso desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.